A salvação não está em nenhuma religião, mas sim na caridade. Tentaremos, nesta palestra, talvez apresentarmos a caridade em alguns pontos menos conhecidos, ou pelo menos menos reflexionados. Então, todos observamos como vai o mundo. Sim ou não? Todos observamos. E sentimos o coração apertado muitas vezes. Assistimos na televisão cenas de crianças morrendo de fome, doentes em corredores de hospitais morrendo por falta de assistência. Quase que poderíamos dizer que é um caos. E estamos sempre à espera de que o governo tome providências, que as autoridades se movimentem. E, entretanto, não nos demoremos só nesta posição, na posição de comentadores. Pensemos no que cada um pode fazer. Não digamos que somos pobres, que somos incapazes de contribuir nas diversas campanhas do bem ao próximo. Senão, vamos refletir juntos. Se renunciarmos a uma bebida em cada 5, segundo os nossos hábitos, poderemos destinar essa quantia, ao fim de um mês, para um hospital. A renúncia, com certeza, equivalerá a uma medicação para um doente. Se renunciarmos a ir ao cinema, uma vez em cada 5, endereçando o valor economizado a uma creche, ao fim de algumas semanas, a instituição contará com mais leite em favor daquelas crianças. Se renunciarmos à compra de uma revista em cada 5 que costumamos adquirir, ao término de 2 ou 3 semanas, o valor poderá ser destinado a uma instituição que acolha, por exemplo, idosos. O dinheiro poderá servir, quem sabe, para comprar uns docinhos extras, pequenas guloseimas, que afinal muitos deles ainda apreciam. Se economizarmos na compra de vestuário, guardando a importância equivalente a uma dessas peças em cada 5, ao final de um ano disporemos de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez já começa a ameaçar. E se deixarmos de ir ao restaurante, uma vez em cada 5 idas que costumamos, ao final de algumas semanas poderemos encaminhar o valor economizado a um albergue para alimentar quem se encontra distante do próprio lar. Então, se economizarmos ainda o equivalente à aquisição de um novo calçado a cada 5, poderemos endereçar essa verba a uma instituição que lute com dificuldade para pagar a conta da energia elétrica, da água ou até do supermercado. Então, não esperemos. Não esperemos somente pelas decisões do governo, ou que pessoas mais abonadas do que nós realizem aquilo que nós podemos realizar. Será uma gotinha de água no oceano, diremos nós. Mas não nos esqueçamos que o oceano é feito de gotas de água e que todos os rios começam como um fiozinho saindo da fenda de uma rocha nas montanhas. Não esperemos somente pela bondade dos outros. Lembremos-nos daquela caridade que nós mesmos podemos fazer. É possível que você diga que tem direito ao supérfluo, porque luta e trabalha muito para isso. Tem razão. Mas pensemos naqueles a quem falta o necessário. Podemos afirmar que estamos contribuindo para as indústrias, para a informação escrita, as empresas de moda, os restaurantes, com os nossos gastos.
e que todos eles, afinal, geram fontes de trabalho para muitas pessoas. Também é verdade. Mas, com certeza, o que economizarmos destinado a outrem servirá para novas compras e também movimentará as indústrias e o comércio. Com uma vantagem, é que nós estaremos diminuindo dores, mitigando a fome, protegendo corpos, enriquecendo um pouco a mesa de alguém que já abandonou os sonhos há muito tempo. Claro que nós estamos aqui para discutir o direito de cada um decidir a forma que deve empregar os seus recursos. A vontade é atributo de cada um e, portanto, o que decidirmos por nós nos levará em direção ao nosso próprio destino. Nós sabemos. A lei de retorno, a lei de causa e efeito, o karma. Então, todas estas palavras são somente uma sugestão. Uma sugestão para que aqueles que acreditam na força da caridade vão em frente. Façam o que puderem. E não esqueçamos que essa caridade só terá realmente valor se houver algum laço entre nós e ela, a própria caridade. Caridade é uma bênção sublime que se desdobra em socorro silencioso. Não o socorro que vimos no slide. Uma selfie para que toda a gente visse que ele estava depositando uma notinha na latinha do pobre. Então, a caridade é uma escada de luz, onde o próximo, os nossos próximos, são os degraus que nos ajudarão na evolução e que nos permitirão a ascensão, porque o auxílio fraterno é uma oportunidade iluminativa. Podemos dizer que a caridade é a vida da alma e é a mais alta conquista que o homem poderá colocar como uma meta para si mesmo. Se formos ao dicionário, encontraremos na definição de amor sentimento de caridade, de compaixão de uma criatura por outra. Assim fica mais fácil para nós compreendermos o próprio amor e praticá-lo como caridade aos nossos semelhantes. Pois se é verdade que nem sempre conseguimos controlar o que nós sentimos por outra pessoa, podemos perfeitamente escolher o nosso comportamento em relação a ela. Podemos não controlar o sentimento, mas podemos controlar o comportamento. Se uma pessoa age mal, se é agressiva, desonesta, nós podemos escolher agir com respeito, mesmo assim, com paciência, com honestidade, mesmo que ela haja de maneira inversa. Assim se expressa o amor-ação, o amor-atitude, o amor-comportamento. A palavra caridade, tão conhecida das pessoas e das instituições que a ela se propõem, nem sempre é bem entendida e raras vezes é bem praticada. Salvo raras exceções, as instituições dão coisas às pessoas carentes sem observarem um elemento que é indispensável na filantropia: o respeito. Os direitos dos pobres carentes geralmente não são respeitados. Aqueles que lhe oferecem coisas em nome da caridade, por vezes esquecem-se de que eles são gente. Esquecem-se de que também têm gosto, preferências, tamanho de roupa, número de calçado e que também têm paladar.
pensam que se estão precisando de ajuda, então que se sujeitem e sem reclamarem. Se o assistido, por acaso, ousar pedir algo diferente, invariavelmente recebe a resposta da praxe. Se não está satisfeito, pode procurar outro lugar melhor. Então é importante perguntarmos até que ponto a nossa caridade está sendo praticada dentro do modelo ensinado por Jesus. E há um parâmetro que foi sugerido pelo Cristo. E esse parâmetro somos nós mesmos. Pois a recomendação é de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Não esqueçamos que existem mães viúvas que buscam corações sensíveis que as ajudem a manter vivos os filhos queridos. Não esqueçamos que há filhos órfãos que precisam encontrar uma mão estendida para os livrar das garras da morte. E há pais de família que, mesmo trabalhando de sol a sol, não ganham o suficiente para manter com vida os filhos doentes. E jamais nos esqueçamos que nenhum de nós, está livre de vir a precisar da caridade alheia. A caridade tem tantas formas de ser praticada. Podemos até dizer que a caridade tem muitas cores. Corria o ano de 1973. Uma jovem inglesa, Sue Westhead, tinha 25 anos, quando lhe foi diagnosticada uma grave insuficiência renal. A única maneira dela sobreviver era receber um transplante de rim. Sua mãe contava, na época, 57 anos de idade, mas não hesitou. Não hesitou um único momento em oferecer um dos seus rins à filha. E essa operação ocorreu no Hospital Royal Victoria, em Newcastle, na Inglaterra. Recorda a britânica Sue. Imediatamente após o transplante, recuperei o meu aspecto saudável e a cor da minha pele voltou a ficar rosada. Todavia, as perspectivas médicas eram muito pouco otimistas. Falamos de 1973. As técnicas de transplante ainda não eram tão eficazes como hoje. Além de que o rim transplantado tinha mais de meio século. Entretanto, essa jovem desafiou todas as previsões médicas sobre a duração do órgão e, inclusivamente, acerca da qualidade de vida que teria após o transplante. Atualmente, com 68 anos de idade, Sue vive no condado de Durham, no norte da Inglaterra. Embora tome há muitos anos medicação anti-rejeição, tem uma excelente saúde. O rim que a sua mãe lhe cedeu já conta com mais de 100 anos. E é ela, a britânica, que afirma com convicção que a sua longevidade pode ser atribuída, além da excelente saúde de sua mãe, ao amor caridoso, através do qual, prontamente, ela lhe ofereceu o órgão saudável. Sue recorda-se ter pensado naquela época: se viver pelo menos por mais 5 anos, serei feliz. Ora, isto foi há 46 anos, diz ela, e o meu rim completará 104 anos em novembro de 2019. Estou viva graças à minha mãe, que me deu a vida por 2 vezes. Ela diz isto com uma profunda gratidão. No nosso meio, somos muitos os que doamos alimentos.
São muitos os que ajudam a entidades assistenciais. São muitos os que se ocupam com trabalhos voluntários. É certo que esses são gestos de caridade. São o amor em ação. Todavia, trata-se apenas de algumas das faces da caridade. Outras existem, como o caso da mãe de Su. E antes de colocarmos as nossas mãos a serviço dos que caminham conosco, alimentando-os, vestindo-os, coloquemos o nosso espírito com disposição a sermos capazes de perdoar. É uma grande caridade. Lutarmos por vencer as nossas más tendências é uma profunda caridade para conosco. Conquistarmos a fé é caridade para conosco. Dessa forma, iluminamos os gestos de caridade material que devem acontecer como consequência da caridade moral. E a caridade moral é aquela que praticamos para nós mesmos, para depois ser possível praticarmos ao próximo. Caridade é doação, desprendimento. E quando nos doamos de forma integral, a nossa ação aí é que é verdadeiramente caritativa. Quando pensamos antes no outro do que em nós mesmos, isso é o verdadeiro amor em ação. É a face radiosa da caridade. Providenciar o pão aos esfomeados é nobre. Contudo, precisamos verificar se esses mesmos não sentem fome de perdão, de humildade, de busca pela própria verdade. Portanto, ofertemos o pão e o agasalho, mas também o nosso tempo, ou o nosso auxílio, sobretudo quando nós colocarmos essa vontade nos nossos corações. Assim vemos que de um simples prato de comida até ao órgão que porventura destinarmos àquele que dele necessita, estaremos vivendo no amor, para o amor e distribuindo amor aos que nos cercam. Este amor-doação é a expressão mais pura da caridade. É ela que nos faz ser luz do mundo e sal da terra, conforme prescreveu o sábio Jesus. Em 2012, foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas o dia 5 de setembro como o Dia Internacional da Caridade. E comemora-se no dia em que também se assinala a morte de Madre Teresa de Calcutá, cuja vida e boas obras, para alguns dos mais pobres e vulneráveis, impulsionaram a emulação, o estímulo, no mundo inteiro. Isto são palavras do então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na sua mensagem oficial. Diz ele que o objetivo é reconhecer o papel da caridade no alívio às crises humanitárias e ao sofrimento humano em todo o mundo. Assim como também ele quis homenagear o trabalho meritório e excepcional de inúmeras organizações e inúmeros indivíduos. Afinal, como vemos, são variadas as formas de desenvolvimento do amor e de praticarmos a caridade. Quando começarmos a perceber verdadeiramente, quando começarmos a sentir o prazer intenso, a gratificação suprema de fazer os outros felizes, começaremos aí, de certeza, a perseguir ardentemente a caridade e a procurá-la. E a procurá-la incessantemente nas suas diferentes cores e tons. Cada nova descoberta, cada nova cor da caridade vislumbrada, então será motivo de festa, de celebração ao amor e, sobretudo, de celebração a Deus. Interrogados a respeito do verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus,
responderam os mensageiros espirituais. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olhem o que eles entendem que é a verdadeira caridade. Eles elucidam o conceito ao nosso querido mestre leonês Allan Kardec, que por sua vez teve a oportunidade de dizer: o amor e a caridade são o complemento da mais pura lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, aquele que desejaríamos nos fosse feito. Este é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. O próprio apóstolo Paulo fala da caridade com palavras lindas. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, eu serei como o metal que soa ou como o sino que tina. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E ainda prossegue Paulo dizendo: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Este apóstolo ensinou que quando temos caridade, o nosso coração transborda de bons sentimentos e por todas as pessoas. Devemos ser pacientes, bondosos, não sermos arrogantes, orgulhosos, egoístas ou rudes. Não fazemos o bem apenas porque nos é conveniente. Em vez disso, partilhamos a alegria dos que vivem a verdade. E quando temos verdadeiramente caridade, somos leais. Acreditamos do que há de melhor nos outros e seremos bondosos com eles. Não duvidemos. A caridade está ao alcance de todos, tanto do ignorante quanto do sábio, do rico e do pobre, e independe completamente de toda a crença em particular. A verdadeira caridade mostra-se não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração. Na bondade e na benevolência para com o próximo, nós o demonstramos. Não terminamos sem antes dizer que a verdadeira caridade, portanto, não está tanto no que se dá, mas na maneira como damos. Quando prestamos um serviço com delicadeza, aí teremos duplo valor. Se o fizermos com altivez, pode acontecer que a necessidade do outro o obrigue a aceitar, mas o seu coração não será tocado. E devemos lembrar sempre que manchamos a caridade com o orgulho quando desejamos que os demais saibam o que fazemos. Nesse sentido, a ostentação apaga perante Deus o mérito do benefício. Nessas alturas, se o fizermos, esquecemos de que Jesus ensinou que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. E muito importante, ao darmos simplesmente ao que nos pede, não nos lembramos de que o mais necessitado nem sempre é esse que pede. O temor da humilhação faz
com que o verdadeiro pobre quase sempre sofra, sem se queixar, sem nada pedir. A verdadeira caridade convida-nos a procurar esses e a ajudá-los tanto quanto possamos. Jesus resumiu em 2 mandamentos toda a lei divina, estabelecendo o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Se fizermos isto, nós estaremos fazendo o nosso máximo. E quem faz o máximo, faz o que pode e o que deve. Pela vossa atenção, muito obrigado.